Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Esse relato é recente e super estranho na minha opinião. Eu moro no estado do Pará e, para manter sigilo, não vou dizer o nome da cidade, pois ainda moro na mesma. Mas, mesmo não sabendo a identidade do lobisomem, eu queria compartilhar isso com vocês. A história é breve, mas acredito que tem um lobisomem aqui na cidade em que moro. De uns tempos para cá, uma coisa estranha vem acontecendo. Sempre, ao menos uma vez no mês, a gente escuta quando algo estranho passa de madrugada, gritando pelas ruas da cidade. Mais pra cá, tem muita história envolvendo o sobrenatural, tanto que a gente até normaliza muita coisa, mesmo o que não deveria ser normalizado. Pois bem, de uns tempos pra cá, algo estranho acontece, envolvendo o cemitério da cidade. Sempre que alguém morre na cidade, poucos dias depois, quando a família visita o túmulo no cemitério, os familiares sempre têm uma surpresa infeliz. O túmulo está violado e o corpo do ente querido não está lá, pelo menos não totalmente. Quando o corpo é de alguma criança, some por completo, e quando é de um adulto, sempre falta alguma parte, por mais que os túmulos sejam das mais variadas formas, tanto com cimento, gavetão ou o que for, sempre é violado. Os sinais são os mesmos. Algo de grande porte escava os túmulos, e até mesmo chega a quebrar as tampas de concreto, para chegar até os mesmos. Eu não sei vocês, mas não conheço nenhum animal que consiga quebrar concreto. Se você me perguntar como eu fiquei sabendo dessa história, bem, eu sou pedreiro e sempre sou chamado para fazer reparos nos túmulos. E não sou investigador nem nada do tipo, mas sempre tem marcas de arranhões bem grandes neles. Eu tenho um irmão que sai de madrugada para trabalhar e passa pela rua que fica ao lado desse cemitério. Outro dia, ele me contou uma história que me deixou com essa pulga atrás da orelha. Segundo ele, em uma dessas madrugadas, ele passou pela mesma rua de sempre, justamente essa, do cemitério. Ele conta que do nada começou a escutar uns gritos muito feios lá dentro. E não era grito de gente. Parecia mais de um animal bem grande. Eu perguntei com o que se parecia, e ele me falou que nem tem com o que comparar, e só disse que era uma espécie de urro, que arrepiou todos os cabelos do corpo dele. Outro dia, até começou um boato estranho. Alguém disse que com certeza tem algum tatu que quebra os túmulos e consome esses cadáveres. Eu sei que moro de certa forma no interior, mas não consigo acreditar nessa história de tatu, ainda mais depois das marcas que vi por mim mesmo. E ainda acho que quem inventou esse boato do tatu foi o próprio lobisomem, que tenta se esconder atrás dessas histórias. Afinal, é muito mais fácil acreditar em algo mundano do que na existência do sobrenatural. Bem, esse é o relato que queria contar a vocês.
Mesmo não sabendo a identidade do lobisomem ou o que realmente está causando tudo isso, acredito que, de certa forma, mais alguém deveria saber. E peço humildemente, se alguém aqui entender do assunto melhor do que eu, que me explique essa situação aqui nos comentários. E desde já, deixo o meu muito obrigado. Esse relato aconteceu comigo e com meu irmão Matias, no ano de 2003. Foi uma coisa que aconteceu de repente, totalmente fora do comum, e que me tira o sono até os dias de hoje. Eu e meu irmão nos criamos no interior, pescando e caçando, e moldados desde sempre no convívio com a terra. Ambos fomos para a cidade em busca de condições melhores. Eu me chamo Sérgio, e meu sonho era ser professor, o que graças a Deus consegui, e leciono até hoje, aqui no estado onde eu moro. Bem, no ano de 2003, já estava há vários anos sem visitar meus pais. A minha carga horária era muito puxada, e nem tinha tempo para ver o meu irmão, que, aliás, morava na mesma cidade que eu. Só que em uma sexta-feira, quando cheguei do trabalho, meu irmão estava à minha espera, na sala da minha casa. E pela sua expressão, notícia boa é que não era. Ele me falou que a nossa mãe tinha entrado em contato com ele, através de um conhecido, e lhe deu a notícia que o nosso pai estava muito doente e que ambos precisavam de nossa ajuda. O sítio que meus pais viviam era bem afastado da cidade, e lá não pegava telefone. Então, para avisar qualquer coisa, era bem demorado. Eu entrei em desespero. Já faziam alguns anos que o meu pai tinha desenvolvido asma, e ele era acostumado a trabalhar na terra, e mesmo a contragosto não podia fazer serviços pesados, pela sua condição. Mas ele era teimoso e insistia, e sempre fazia todo tipo de esforço físico. Eu conversei com meu irmão e ambos tiramos uma licença do trabalho para ir até os nossos pais, para ver como eles estavam. No outro dia, de manhã cedo, contratamos um carro particular que nos levaria até metade do trajeto, e de lá continuaríamos através de uma lancha. Nessas horas, vocês podem até dizer: nossa, que filhos ingratos! Deixaram os pais morando no fim do mundo e ficaram no bem e bom, morando na cidade. Mas, meus amigos, vocês não têm noção de quantas vezes eu e meu irmão tentamos tirar eles de lá. Pela minha mãe, não tinha problema. Ela até queria morar perto da gente. A questão mesmo era o meu pai, teimoso mais do que uma mula, e sempre dizia que não abandonaria sua terra. Enfim, quando foi no finalzinho da tarde, chegamos na casa dos nossos pais. A casa ficava na beira do rio, e nossa mãe veio logo nos receber, assim que saltamos da lancha. Eu, preocupado, fui logo perguntando pelo nosso pai, que a essas alturas já estava lá na porta, de pé, achando graça da nossa cara. Naquela noite, nós conversamos, e meu pai realmente tinha estado doente há uns dias atrás, mas graças aos remédios que a minha mãe empurrava à força goela abaixo do meu pai, ele estava melhorando. Já que estávamos ali, eu e meu irmão combinamos de passar 5 dias com nossos pais, e aproveitaríamos para ajudar com o que fosse preciso no sítio. E após isso, voltaríamos para a cidade. Como eu disse antes, o alimento ali era tirado da terra. Eu e meu irmão havíamos levado algumas despesas para eles,
mas não seria o suficiente para alimentar todos nós. Então, a saída era fazer como sempre fizemos: caçar e pescar. No dia seguinte, foi lucrativo. Pescamos uma boa quantidade de peixes. Salgamos e colocamos no sol. A nossa mãe falou que já era o suficiente, mas meu irmão, guloso, queria ir caçar. E enfim, de tanto ele insistir, eu acabei concordando. E combinamos de ir na tarde seguinte. Íamos caçar. E enquanto nos arrumávamos, nosso pai se empolgou e disse que ia junto com a gente. Mas sua alegria durou pouco. A nossa mãe cortou logo as asinhas dele e disse que ele não ia, já que ainda estava se recuperando. E após o fim dessa discussão, eu e meu irmão saímos para caçar. Só que dessa vez foi diferente. Não pelo fato de estar há tempos sem caçar, e sim porque pela primeira vez havíamos nos perdido. Nós andamos por vários minutos e nada de encontrar um caminho. Tudo estava muito mudado. Até que do nada encontramos uma velha choupana e tinha uma pessoa morando lá. Nos aproximamos e pedimos informações ao homem sobre como chegar ao local em que sempre caçávamos, que ficava próximo a um igarapé. Ele respondeu que bastava seguir uma trilha que estava à nossa esquerda. E como eu e meu irmão vimos a trilha, agradecemos e seguimos nosso caminho. Andamos por horas e horas, até que chegamos até o fim da trilha, que dava de frente com uma mata muito fechada. Eu fiquei furioso. Aquele homem havia nos enganado com uma informação errada, e comecei a xingar o sujeito. Nisso, o meu irmão retrucou: "Não, você está com raiva porque aquela mulher enganou a gente." Nessa hora, eu não entendi nada, porque eu tinha visto um homem dando informação, e meu irmão insistia, dizendo que tinha sido uma mulher. Nesse momento, eu percebi que, seja lá o que vimos, eu e meu irmão tínhamos visto pessoas de gêneros diferentes. Tudo já estava muito estranho. Então, sem alternativa, resolvemos voltar por onde tínhamos vindo. Só que a essas alturas a noite já estava chegando, e na mata escurece muito cedo, e já não enxergávamos um palmo diante do nariz. Com pouca iluminação, pegamos nossas lanternas para iluminar o caminho à nossa frente, mas os problemas só aumentavam. Dessa vez, não tinha trilha. O caminho que viemos não existia. Do nada, estávamos pisando no capim alto. Olhamos ao redor e nada de trilha. Nessa hora, nos olhamos e sabíamos que o que estava acontecendo ali não era normal. Nós resolvemos parar e fazer uma fogueira. Não tínhamos ânimos para dormir, e quando a madrugada chegou, tudo piorou. Nós começamos a escutar vozes ao longe. Às vezes era a voz de homem, e às vezes era a voz de mulher. Teve uma hora em que chamaram o nome do meu irmão, e parecia muito a voz da nossa mãe. Só que antes dele responder, eu o impedi. E juro pra vocês, parecia que tinha alguma coisa procurando a gente. As falas começaram a virar barulhos muito feios, como se fossem esturros de bicho, assovios e gargalhadas. Era um negócio muito feio de se ouvir.
e nós já estávamos nos tremendo todos. E não era de frio, e sim de medo. Eu lembro que teve uma hora em que os barulhos vieram muito próximos de onde estávamos. Então apagamos a fogueira, para não chamar a atenção do que quer que fosse aquilo que estava atrás da gente. Tudo se acalmou por um tempo, mas do nada senti uma porrada muito forte na minha costa, como se fosse uma rimpada de cipó. E o meu irmão começou a apanhar também, e ambos gritávamos desesperados e no escuro, sem poder ver o que estava acontecendo. Nós apanhamos bastante, até que criamos coragem para correr, e na confusão nos separamos. Quando eu finalmente cansei, fiquei agachado de costas em uma árvore bem grande, chorando de tanto medo. Em um dado momento, escutei meu irmão me chamando, desesperado e chorando, mas fiquei com medo de responder e ser aquela coisa. Fiquei lá escondido o restante da noite, e parecia que o sol não ia mais aparecer, mas graças a Deus ele veio. Com um dia claro, eu gritava chamando pelo meu irmão, e felizmente após meia hora de caminhada, nos encontramos. Ainda andamos por algumas horas sem esperança, até que de muito longe escutamos um tiro. E na mesma hora, o meu irmão me disse que de certeza aquele tiro era o nosso pai, que de alguma forma estava nos procurando. Tiramos força de algum lugar e continuamos seguindo de onde vinha o barulho do tiro. Após andar por mais algum tempo, enfim chegamos à estrada e vimos nosso pai. Ele atirava para cima e de alguma forma ele sabia que estávamos precisando de sua ajuda. O reencontro foi emocionante e abraçamos nosso pai como duas crianças. Uma coisa em comum é que quando voltávamos para nossa casa, passamos pelo mesmo lugar onde tinha aquela choupana. Mas acreditem se quiser, não tinha nem sinal de alguma casa lá. Agora era só um descampado e não tinha sequer nenhuma construção. Quando já estávamos em segurança, contamos tudo ao nosso pai. E segundo ele, aquilo foi obra do Curupira, que tirou aquela noite para nos atormentar. Bem, eu não sei o que era, e como eu não tinha certeza, fiquei só calado. Depois de alguns dias, voltamos em segurança de lá. Mas como eu disse no início do relato, vez ou outra me pego pensando nesse ocorrido. E isso me tira o sono. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!